Capítulo 6. Orando para conhecer Deus como Senhor da sua vida. Depois que comecei a conhecer a Deus como Salvador, Pai e Espírito Santo, descobri que precisava expor várias áreas de minha vida à sua influência. Isso foi difícil porque exigia o aprofundamento da minha confiança. Até então eu havia tido poucas experiências positivas quando deixei que alguém além de mim estivesse no controle da minha vida. Em cada casa que morei, quando estava crescendo, sempre tivemos quartos que ninguém tinha permissão para ver. Eles continham uma coleção bagunçada e confusa de objetos inúteis em número esmagador e fora de ordem. Um dos motivos para que minha mãe nunca quisesse que ninguém viesse à nossa casa, além do fato de que era muito cansativo para ela manter uma fachada de normalidade, era porque ela tinha medo de que alguém visse os quartos secretos. Esses quartos eram um reflexo da nossa vida familiar. O segredo da doença mental de minha mãe precisava ser escondido a todo custo. Quando cresci, era como se aqueles quartos secretos de nossa casa tivessem se tornado lugares secretos no meu coração. Mantive tantas partes de mim ocultas que vivia com um verdadeiro pavor de que fossem descobertas e eu fosse rejeitada por causa delas. Logo que recebi Jesus, mostrei a ele o quarto de hóspedes do meu coração. O problema é que Jesus não se contentou em ficar lá. Ele continuou a bater nas portas ano após ano, até que eu começasse a abrir compartimentos que nem eu mesma sabia que existiam. Ele expôs todos os cantos escuros de cada área à sua luz purificadora. Logo percebi que Jesus queria que eu o reconhecesse como Senhor sobre todas as áreas da minha vida. Um desses compartimentos em meu coração era a questão de ter filhos. Casei com meu marido Michael cerca de 3 anos depois de ter recebido Jesus. E por estarem acontecendo tantas coisas em nossa vida naquela ocasião, nós nunca de fato conversamos sobre ter filhos. Eu tinha 1 milhão de razões para não os querer, e a menor delas era o medo de que pudesse perpetuar minha própria criação deformada. Eu não poderia suportar me ver destruir uma vida inocente. Conforme Deus batia em uma porta após a outra, finanças, casamento, atitudes, aparência, amizades, eu a abria para o seu domínio. No entanto, eu me fazia de surda enquanto ele batia incessantemente na porta da maternidade, que estava trancada pelo meu egoísmo e medo. No entanto, a batida persistia, desafiando a minha oração diária. Jesus, seja o Senhor de todas as áreas da minha vida. Certa manhã, cerca de 1 ano depois de nós nos casarmos, um casal de amigos nos parou em frente à igreja para nos mostrar seu filho recém-nascido. Enquanto eu o segurava brevemente, tive uma visão na qual me via segurando meu próprio filho. Mais tarde, na igreja, pensei sobre aquele momento e a possibilidade de ter um bebê de repente me pareceu agradável. Está bem, Senhor, pensei. Se é realmente para termos um filho, deixe-me ouvir algo sobre isso do Michael. Dessa forma, tirei o assunto totalmente da minha mente. Naquela tarde, Michael virou para mim e disse: aquele bebê que você estava segurando nesta manhã antes do culto era tão bonito. Talvez devêssemos ter o nosso. O quê? Eu disse incrédula. Você está falando sério? Claro, por que não? Não é isso que as pessoas fazem? Ele perguntou. É, mas eu nunca ouvi você dizer algo assim antes. Relembrando minha breve oração naquela manhã, orei em silêncio. Senhor, é assustador o quão rápido o Senhor pode trabalhar às vezes.
Que sua perfeita vontade seja feita em minha vida. Mesmo que eu ainda estivesse amedrontada e apreensiva, sabia que havia chegado o momento em que Deus estava para trazer vida a um lugar em mim, que antes estivera morto. Senti que permitir que ele fosse Senhor sobre essa área seria uma parte importante do resgate de tudo o que havia sido perdido em minha vida, dando a ele o controle da casa. Quando você convida Jesus para habitar o seu ser, o seu o ser nascido de novo, espera-se que você lhe dê o controle da casa também, tornando-se o Senhor sobre sua vida. No entanto, muitos de nós somos lentos para fazer isso de forma completa. Quer admitamos ou não, hesitamos em acreditar que podemos confiar a Deus cada área da nossa vida. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5, 6. Observe a palavra todo. É muito específica. Se quisermos que as coisas funcionem bem, temos de reconhecê-lo como Senhor de todas as áreas de nossa vida. Eu precisava estar disposta a dar a Deus o direito de passagem preferencial muitas vezes, dizendo: Jesus, seja o Senhor de todas as áreas da minha vida. Então ele apontava para os lugares onde eu não havia aberto a porta para o seu reino, para deixá-lo entrar. Agora sei que Deus faz isso com todas as pessoas que o convidam para habitar a sua vida. Algumas pessoas lhe dão acesso total à casa de seu interior imediatamente, outras o deixam parado na entrada indefinidamente. Muitas pessoas fazem como eu fiz e permitem que ele entre lentamente. A questão é que quando Jesus bate em portas diferentes dentro de você, ele nunca irá forçar o caminho com uma escavadeira e demolir as paredes. Ele vai simplesmente bater com persistência e calma. E à medida que é convidado, irá gentilmente ocupar cada canto de sua vida para purificar e reconstruir. No tempo em que Jesus passou na terra, ele tocou corpos mortos e restituiu-lhes a vida. Ele também tocou leprosos e lhes devolveu a saúde. Ele irá fazer o máximo por você agora. Nunca irá dizer: vocês são intocáveis para mim. Estão muito longe, cheiram muito mal. O seu fracasso é muito grande e suas circunstâncias demasiadamente mortas. Se agora morreu em você ou em sua vida, se algo morreu em você ou em sua vida, Deus é movido por paixão por isso. Em qualquer parte em que existam lugares mortos em você, Ele vai soprar vida sobre eles. Ele se preocupa com seus sentimentos e fraquezas. Deseja tocar com cura e vida, mas não irá fazer isso a menos que você primeiramente reconheça-o como Senhor sobre essas áreas e o convide para entrar na situação. O fato de que ele não irá tocar essas áreas sem um convite não é uma indicação de que ele não se importa, mas de que ele lhe deu uma escolha. Você irá optar por se abrir e compartilhar cada parte do seu ser com ele e deixar que ele reine em sua vida? Quando meu marido e eu morávamos na Califórnia, tínhamos uma casa que estava aberta com poucas paredes no interior. As pessoas me diziam: quando venho à sua casa, não dá para ficar na entrada. Preciso entrar na sala, cozinha ou quarto. Devido à falta de paredes, a própria casa os convidava a entrar. Acredito que isso reflete a maneira como nosso relacionamento com Deus deve ser. Quando as barreiras caem, ele não está impedido de entrar em qualquer área que deseja.
Isso significa que estamos abertos para tudo o que Deus quer fazer em nós. Não importa o quanto desagradável possa parecer no momento. As pessoas mais felizes que conheço colocam totalmente sua vida nas mãos de Deus, sabendo que em todo lugar que ele for entronizado, nenhuma ameaça do inferno pode ter êxito contra eles. Reconhecer Deus como Senhor de todas as áreas de sua vida é um ato contínuo de determinação. Por isso, recomendo que você faça uma breve oração como esta todas as manhãs ao acordar. Deus, eu o reconheço como Senhor sobre todas as áreas da minha vida neste dia. Ajuda-me a andar na sua vontade perfeita, em tudo o que eu faço, em tudo o que eu digo. Capítulo 7. Orando para conhecer Deus como um nome que supre todas as suas necessidades. Algumas semanas antes de ter aquela conversa com Terry sobre o encontro com seu pastor, acordei no meio da noite, reprimindo os soluços e com a respiração ofegante. Sentimentos de uma desesperadora solidão tomaram conta de mim, como o de estar perdida no escuro como uma criança. E tive a sensação estranha de que alguma presença devastadora, sufocante, semelhante à morte, estava no quarto comigo. Com um sobressalto, me sentei para constatar, para meu grande alívio, que estava segura na minha própria cama. Graças a Deus, não é real, chorei, enquanto tentava afastar as memórias de um sonho bem familiar. Parte do tormento emocional que senti durante anos antes de me entregar ao Senhor eram frequentes pesadelos, tão verdadeiros que quando eu acordava levava um tempo para determinar o que era realidade e o que não era. Nesses sonhos assustadores, eu estava em um grande quarto escuro, vazio, que ficava cada vez maior até que eu ficasse sufocada e subjugada a um medo paralisante. O desespero profundo que eu sentia com esses pesadelos se tornou tão intenso que gradualmente era transportada para o dia todo. Quando compartilhei esses eventos com Terry, ela me deu o que pareceu na ocasião ser um conselho muito estranho. Quando isso acontecer, ela me instruiu. Apenas fale o nome de Jesus repetidas vezes. Isso vai afastar o medo. Só isso? Respondi, hesitante, mas ainda disposta a fazer qualquer coisa que ela me dissesse se fosse ajudar. Nós não tínhamos conversado muito sobre o Senhor antes, de forma que essa questão me pareceu muito estranha. Eu não pensei muito sobre a nossa conversa até a vez seguinte em que acordei de um pesadelo e imediatamente me lembrei do conselho de Terry. Jesus! Eu sussurrei enquanto respirava com dificuldade. Jesus! Clamei mais alto e prendi a respiração por um instante. Jesus! 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 Eu disse muitas vezes, como se me agarrasse à vida ao som dessa palavra. Em poucos minutos o temor foi embora, exatamente como ela previu. Pensei comigo mesma, espantada, enquanto me virava e voltava a dormir. Essa foi minha primeira experiência com o poder do nome de Jesus. E eu me esqueci dela. E eu nunca me esqueci dela. Se o seu nome tinha tanto efeito sobre o reino das trevas para alguém que nem sequer estava familiarizado com ele, imagine o poder do nome de Jesus para aqueles que o conhecem e o amam. Um nome para todas as ocasiões, determinadas garantias e vantagens estão implícitas
no simples reconhecimento do nome de Jesus. A Bíblia diz, por exemplo, o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18:10. Há uma cobertura de proteção sobre qualquer pessoa que recorra ao nome do Senhor. É por isso que, quando eu disse o seu nome várias vezes, não apenas uma repetição irracional, mas um pedido de ajuda a Ele, trouxe o reino de sua vida para proteger a minha. É verdade que naquele momento eu não tinha recebido como Salvador, mas estava sendo atraída por Ele, como as experiências de várias semanas mais tarde provaram. O Senhor tem muitos nomes na Bíblia, e cada um exprime um aspecto de sua natureza ou de seus atributos. Ao reconhecê-lo por seus nomes, nós o convidamos para ser essas coisas para nós. Por exemplo, ele é chamado de curador. Quando oramos, Jesus, tu és o meu curador, associando-o à fé, faz esse atributo para ter efeito sobre nossa vida. Uma das razões pelas quais nós não temos a plenitude, a relação e a paz que desejamos é porque não reconhecemos Deus como resposta a todas as nossas necessidades. Pensamos, Ele pode ter me dado a vida eterna, mas eu não sei se pode lidar com os meus problemas financeiros. Ou podemos pensar, eu sei que Ele pode me dar um emprego melhor, mas eu não tenho certeza de que pode restaurar este casamento. Ou ele curou minhas costas, mas eu não sei se pode curar minha depressão. A verdade é que ele é tudo de que precisamos e temos de nos lembrar disso sempre. Aliás, é bom dizer a si mesmo diariamente: Deus é tudo de que eu preciso, e em seguida dizer que o nome do Senhor que responde à sua necessidade específica naquele momento. Você precisa de esperança, ele é chamado de esperança. Ore, Senhor Jesus, é a minha esperança. Você está fraco, ele é chamado de nossa força. Ore, Jesus, o Senhor é a minha força. Precisa de conselho, ele é chamado de conselheiro. Ore, Jesus, o Senhor é meu conselheiro. Você se sente oprimido, ele é chamado de libertador. Está sozinho, ele é chamado de companheiro e amigo. Também é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele não é um ser distante, frio, sem nenhum interesse por você. Ele é o Emanuel, o Deus que está com você agora mesmo, à medida que você reconhece em sua vida. Relacionei 30 nomes bíblicos do Senhor na página seguinte. Leia esta lista, tendo em mente que Deus deseja ser todas essas coisas para você. Sempre que você puder, escolha pelo menos um nome que é aplicável às suas necessidades e com frequência agradeça a Deus por ser isso para você. Reconhecer que Ele significa essas coisas é o primeiro passo para que Ele realmente se torne essas coisas em sua vida. Lembre-se de que tudo da personalidade dele é mais forte do que qualquer coisa negativa. Para conhecê-lo melhor. Outra boa razão para reconhecer o nome do Senhor é que Jesus diz que se nós o reconhecemos, Ele nos reconhecerá. E existe uma intimidade que cresce à medida que esse reconhecimento é mantido. 30 atributos de Deus. Ele é meu restaurador, ele é meu auxiliador, ele é minha força, ele é meu redentor, ele é minha esperança, ele é minha paciência, ele é minha verdade, ele é meu lugar de repouso, ele é vencedor, ele é minha luz, ele é o poder. Ele é o pão da vida, ele é minha rocha, ele é meu refúgio contra a tempestade,
Ele é o Pai da eternidade. Ele é o autor da minha fé. Ele é meu libertador, é meu conselheiro. Ele é minha paz, ele é meu galardoador. Ele é meu justiceiro. Ele é meu escudo, ele é minha sabedoria. Ele é meu purificador, ele é meu esconderijo. Ele é minha sombra contra o calor. Ele é meu refinador. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é aquele que levanta a minha cabeça. Ele é a fortaleza no dia da angústia. Quando minha mãe me trancou no armário por horas em uma ocasião, eu me senti impotente e com medo. Eles se esqueceram de mim, exclamei para mim mesma. Ninguém se lembra que estou aqui. Então, não foi surpresa o fato de que mais tarde eu ficasse temerosa de que Deus se esquecesse de mim também. Eu me senti como o rei Davi. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com minha vida. Às vezes sentimos que ninguém sabe ou se importa com quem realmente somos, mas Deus sabe e se preocupa. Uma pergunta comum de pessoas que foram abusadas é: onde estava Deus quando o abuso aconteceu? A resposta é que Deus está onde é convidado. Ele sabia e se importava com o fato de que eu estava trancada naquele armário. No entanto, foi somente anos mais tarde, quando eu o convidei para estar comigo, que ele me libertou e me curou dos efeitos daquela ocorrência. Teria acontecido antes se eu tivesse recebido e tornado o Senhor da minha vida mais cedo. Não importa quem nos abandonou ou desapontou, de uma forma ou de outra no passado, o Senhor sempre estará conosco no tempo presente. A Bíblia diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmo 27:10. Essas palavras são particularmente significativas de sua mãe ou pai realmente abusaram, decepcionaram ou abandonaram você. O Senhor, porém, nunca irá nos decepcionar ou se esquecer de nós. Jesus disse que quando você conhecer a verdade, você será liberto. Sempre pensei que isso significava conhecer a verdade de uma situação, mas na realidade é conhecer a verdade de Deus em cada situação. E os nossos olhos nunca serão abertos para a sua verdade até que nosso coração esteja totalmente aberto para Ele e o reconheçamos como tudo de que precisamos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas.